E para dar início à primeira palestra, eu gostaria de convidar ao palco um grande parceiro do Instituto Atuação, do Albert Einstein Institution, na pessoa de Jamila Hakib, sua diretora executiva. A Jamila vai nos trazer um pouco sobre essa organização, que foi fundada pelo inspirador professor Gene Sharp, 4 vezes nominado ao Nobel da Paz, e suas experiências com revoluções não violentas mundo afora. Com vocês, Jamila. Tem muita coisa para segurar aqui. Muito obrigada. É uma honra estar aqui. Eu gostaria de começar hoje contando uma história. É uma história de uma série de eventos que talvez vocês não conheçam. Até 3 meses atrás, a Guatemala estava sendo dirigida por militares corruptos que têm ligações com crime organizado. Muitas pessoas, na verdade, sabiam disso, mas como é o caso com muitos países, obrigada pela paciência. Vamos voltar aqui. As pessoas geralmente sabiam disso, estavam cientes, mas como é o caso em muitos países, as pessoas não se sentiam impotentes para mudar. Daí, 12 pessoas, cidadãos ordinários, fizeram um chamado no Facebook para se encontrarem na Praça Central com sinais, com a mensagem que está aqui, renuncia já. Que é, renuncie já. Elas esperaram só um grupo pequeno de pessoas que aparecessem, mas eles se surpreenderam ao ver 30 mil pessoas que participaram dos protestos. Eles ficaram lá durante meses e os protestos se disseminaram pelo país. Em um momento, os organizadores entregaram várias centenas de ovos para o governo com a mensagem: se vocês não têm os ovos, não têm as bolas, que dizemos, para parar os candidatos corruptos para que realmente cheguem a dirigir o país, vocês podem pegar os nossos emprestados. O presidente Molina respondeu dizendo que ele nunca sairia do poder. E os ativistas perceberam que eles não poderiam simplesmente protestar e pediram que o presidente resignasse. Eles precisavam deixá-lo sem opções. Então organizaram uma greve geral em todo o país. Na cidade de Guatemala, mais de 400 empresas e escolas fecharam as portas. E, enquanto isso, os fazendeiros fizeram com que o transporte quase não pudesse ocorrer. Bloquearam estradas. Dentro de 5 dias, depois dessa greve geral, o presidente saiu do poder, renunciou. Então, esse exemplo das pessoas se organizando e removendo um corrupto, um político do poder, é um exemplo do tipo de trabalho que eu faço. O nosso trabalho é conhecido por isso. Nos últimos 13 anos, eu trabalho com Gene Sharp, que é o acadêmico principal na ação não violenta, das ações não violentas. Esse é o Gene Sharp. E quando as pessoas ouvem o termo ação não violenta, geralmente as pessoas já acham que sabem o que é, mas na verdade elas associam com outros fenômenos. Então, seria melhor falar o que estou falando. Essa luta não violenta não depende de um sistema de crenças ou religião. Essa abordagem é única porque ela não exige a rejeição da violência em termos morais. As pessoas não têm de acreditar que a violência é moralmente errada para cada situação. Elas têm de acreditar que simplesmente funciona e porque que é a melhor maneira de atingir o objetivo particular. A nossa pesquisa mostra que quando as pessoas escolhem usar esse tipo de ação ao invés da violência, é uma escolha racional. Elas escolhem isso por motivos pragmáticos, porque pode melhorar as chances de sucesso e porque entenderam que a violência é contraprodutiva. As ações não violentas são uma técnica que produzem mudanças na sociedade ao diminuir e destruir o opositor, não fisicamente, mas ao identificar as instituições que um opositor precisa para sobreviver e sistematicamente negando a eles essas fontes de poder. Em toda a história,
geralmente havia uma improvisação, algo espontâneo, quando se utilizava a luta não violenta, sem planejamento estratégico, quase. Mesmo assim, foi muito eficaz. No entanto, essa ação sem planejamento, improvisada e espontânea, também levou a derrotas. Raramente a gente viu gênios estratégicos como Gandhi. O Gandhi conseguiu realmente fazer um movimento de independência da Índia usando uma combinação de sua própria intuição e muito insight em poder, conhecimento histórico e entendimento de suas próprias pessoas e também de seus opositores. Para a maior parte das pessoas, essa base na intuição somente vai levar à derrota. As chances de que uma luta não violenta sejam bem-sucedidas podem aumentar muito se você agir de acordo com um plano estratégico. Um bom plano, requer 2 tipos de conhecimento. O primeiro é um entendimento detalhado de como essa luta não violenta funciona. O que faz com que ela seja bem-sucedida e o que faz com que ela fracasse. E também se precisa de um entendimento detalhado da situação presente. E muitas pessoas na sociedade já têm isso, né? E geralmente aumenta. Um plano também precisa de muito pensamento cuidadoso sobre o que precisa ser feito, por quê, quando, como fazer isso e como ter medidas contra as ações dos opositores. E esses tipos de ações, principalmente a que podem envolver milhares e centenas de milhares de pessoas, essa luta não violenta exige certas habilidades dos participantes, certo conhecimento também. A ação não violenta finalmente está recebendo o reconhecimento e atenção das pessoas e nos governos ao redor do mundo que estão explorando como ela pode ser utilizada para lutar pelas questões com que se preocupa. Isso é especialmente verdadeiro na Primavera Árabe, quando as pessoas no mundo perceberam que podiam criar uma mudança monumental. Desde então, houve uma disseminação no uso da técnica, como nós vimos na Guatemala e quase em todos os países do mundo. Mas os eventos da Primavera Árabe também deram uma impressão equivocada para as pessoas de que a ação não violenta é uma maneira só para as pessoas de tirarem o governo e de lutar pelo que elas não querem. As pessoas em todo o mundo, claro, não têm paciência em relação à mudança política. Então, geralmente, elas focam em como elas podem lutar e como elas podem diminuir o opositor. Mas o que elas não percebem é que podem fazer um primeiro passo muito importante, que na verdade deveria chegar antes, e que isso é fortalecer a população para que ela possa resistir de uma maneira eficaz. Geralmente esse é o trabalho difícil e não tão empolgante, em vez de ir para as ruas e pedir a mudança. É o processo de criar instituições independentes que podem empoderar a população, que podem fazer com que as necessidades sejam atendidas, conduzir a resistência e também ajudar a desempenhar o papel em garantir uma transição democrática. As novas tecnologias e as novas ferramentas das mídias sociais reduzem o custo de organizar, porque há um desvio para o que seria um processo mais difícil, o processo de construir um movimento social. O mesmo processo que levava semanas, meses, anos para construir as redes necessárias até para fazer só um protesto, também ajudaram a construir uma estrutura para a liderança e para a tomada de decisões. Agora, os grupos podem reunir números grandes de pessoas nas ruas sem ter de passar pelos espaços que melhorassem a qualidade dessa demonstração, desses protestos. As pessoas que participam num protesto talvez não entendam completamente os objetivos do movimento, ou tenham entendimento do que se precisa em termos de sua participação e conduta, o que fazer se forem presos, como responder à repressão da polícia e a importância de manter a disciplina não violenta. Talvez não tenham um compromisso de manter o movimento em longo prazo, incluindo o trabalho duro de continuar o trabalho e vigilância para defender os ganhos que possam ter uma vez que o sucesso é atingido. Nós vimos exemplos recentes na Ucrânia, onde vimos esse movimento e depois se perdeu porque os ativistas não conseguiram planejar como proteger os seus sucessos iniciais. Os ativistas estão começando a perceber isso como nunca antes. Nós conseguimos
conhecer as pessoas da Guatemala, desse Renuncia Já, e eles dizem que o estudo, os escritos em relação a esse trabalho, estão escrevendo para até mais do que antes da renúncia do presidente Molina. Eles percebem que, às vezes, diminuir um sistema repressor é a parte fácil. A parte mais difícil é determinar o que vem depois desse sistema antigo ser retirado e como essa nova sociedade pode ser defendida. Deixe-me contar uma outra história para vocês sobre como as ações não violentas têm sido utilizadas para combater a corrupção. Durante muito tempo, certas partes da Itália estiveram sob o controle da máfia, que pediam pisos, que chamavam, que eram como se fossem propinas e certos tipos de coisa, das empresas que estivessem em seu território. Em 2004, um grupo de 5 pessoas jovens decidiu abrir um bar em Palermo e decidiu lutar contra essa corrupção criminal. E eles criaram um movimento chamado Addio Pizzo, ou Tchau Tchau Propina. Em primeiro lugar, como eram poucos, eles tinham medo das consequências de enfrentar a máfia. Então, eles operaram anonimamente e ganharam atenção pública através de atividades de baixo risco, como colocar vários sinais durante a cidade, cartazes com muitas pessoas que pagam propina, são pessoas sem dignidade. Essas ações simbólicas foram importantes porque elas mostraram às pessoas que elas não estavam sozinhas e comunicava que havia um movimento crescente que estava se tornando cada vez mais visível e que estava lutando sobre uma questão que tinha um impacto em suas vidas. Mas o movimento fez mais do que esse protesto simbólico. Dentro de alguns anos, o Addio Pizzo conseguiu uma coalizão de mais de 1.000 empresas em Palermo para que se recusassem a pagar a propina. E mais de 9.000 consumidores que se comprometeram a comprar só de lojas que não tivessem nessa lista de pessoas que pagavam a propina, como se fosse um boicote. Além disso, os turistas também visitavam restaurantes e empresas na lista também, esses que não pagavam a propina. E além dessa não cooperação e boicotes, o Addio Pizzo organizou programas de educação anticorrupção em mais de 90 escolas e lançou um festival Pizza Free e mercado também. A máfia, claro, não ficou feliz e já houve uma série de ataques nesses negócios, que não pagavam propina, mas elas diminuíram à medida que o movimento cresceu em tamanho e força. Em Palermo e depois em outras cidades da Itália, esses ativistas não violentos trabalharam com muito sucesso, não só para diminuir os opositores como a máfia, mas também apoderar as pessoas para que lutem para si mesmas e reconhecer um princípio importante. Simplesmente protestar e denunciar condições opressivas, políticas injustas e danosas ou funcionários corruptos e criminosos não é suficiente. Para uma mudança mais durável, eles precisam criar instituições alternativas e desenvolver um novo status quo. O poder das ações não violentas vem da construção da força e da capacidade das pessoas. E com essa força, as pessoas, então, são capazes de criar uma sociedade que elas querem e podem defendê-la de ser retirada. O sociólogo indiano Krishnal Sridharani expressou isso muito bem quando ele disse que o tirano tem o poder de infligir somente aquilo que nós faltamos com a força para resistir. Essa é uma das minhas frases favoritas. Ou seja, apoderar as pessoas através de ações não violentas pode criar as condições que vai fazer com que seja mais difícil oprimir essas pessoas. Assim como uma pessoa fraca está mais vulnerável ao abuso, também uma sociedade mais frágil também está mais suscetível à tirania e opressão. É por isso que Gandhi disse que se você me der independência, se você me oferecer independência numa bandeja de prata, eu não quero isso. Ou seja, a ideia de simplesmente chegar a um objetivo e a população não lutou por isso é perigoso, porque é menos provável que promova uma mudança realmente duradoura, porque mesmo que inicialmente você tenha a vitória, as pessoas continuam impotentes, assim como estavam antes, sem a capacidade de lidar com desafios futuros. O Gandhi reconhecia isso. E ele reconhecia que o empoderamento social e político, que é desenvolvido numa sociedade que lutou por seus direitos, é uma capacidade que pode ajudá-la a chegar ao sucesso e que defenda também esse sucesso. Então, o resultado para ele era mais do que simplesmente mudar o líder na Índia, de britânicos para indianos. O uso das ações não violentas para fortalecer a participação política e para proteger a democracia talvez seja mais importante do que nunca agora.
Nós estamos numa época em que a linha entre a ditadura e a democracia está tornando cada vez mais difícil de definir. As democracias no mundo estão cada vez mais restringindo as liberdades através do monitoramento dos cidadãos, restringindo o direito a se manifestar e através de uma corrupção financeira. E, enquanto isso, as ditaduras estão com eleições, negociações e corpos legislativos para dar uma fachada de respeito para os direitos humanos e políticos. O resultado é que os cidadãos têm de estar cada vez mais vigilantes ao reconhecer o papel que têm em determinar o tipo de sociedades que eles querem viver. Se as pessoas não agem para proteger e defender as liberdades democráticas que as pessoas lutaram antes delas para conseguir, porque elas mesmas se veem como impotentes, elas vão se tornar irrelevantes para o futuro de suas sociedades. As constituições democráticas, os procedimentos democráticos, no final das contas, são só pedaços de papel. Se aqueles que estão em posição de poder pensam que podem agir com impunidade e que as pessoas não vão fazer nada para pará-los, então, um pedaço de papel também não vai pará-los. Numa ditadura, a maior parte das pessoas reconhecem isso. Mas numa democracia, às vezes a gente esquece. A ação não violenta não depende de documentos escritos ou das promessas dos líderes, mas sim do empoderamento das pessoas e das instituições na sociedade que podem desempenhar um papel muito importante ao garantir que os líderes sirvam aos interesses das pessoas que os elegem. Então, é uma honra estar aqui em Curitiba hoje, falar com vocês sobre as ações não violentas e o seu papel no fortalecimento da democracia. As iniciativas assim, como essa conferência, e os esforços e programas da atuação devem ser parabenizados. A Curitiba já é considerada uma cidade modelo em termos de seu planejamento urbano e esforços em relação à proteção do meio ambiente. Muitos programas que foram adotados em cidades, em várias outras cidades do mundo. É muito bom ver que os líderes, como os da atuação, estão trabalhando para fazer com que a Curitiba também seja modelo em termos da qualidade de sua democracia. Na sua história de melhorar o planejamento urbano, os esforços ambientais, os líderes da cidade de Curitiba reconheceram a necessidade para um pensamento inovador, políticas bem pensadas e programas de educação dos cidadãos. Por exemplo, eu sei que Curitiba oferece programas em questões ambientais que são livres, que são gratuitos e que a educação ambiental também é exigida para todos os alunos de escola pública. A minha pergunta para vocês hoje, a minha questão é para que vocês considerem o que seria ter uma cidade modelo em termos da preparação dos cidadãos para as ações não violentas. Que programas poderiam ser criados para fazer com que a democracia crescesse e fosse protegida dessa maneira? O que significaria ter uma política que promova e eduque os cidadãos em abordagens não violentas para abordar conflito e que apoiasse uma sociedade civil poderosa, forte e que reconheça os direitos humanos e políticos das pessoas que protestam? O Gene Sharp, meu mentor, meu colega, geralmente é mais conhecido pelo seu livro chamado From Dictatorship to Democracy, da ditadura à democracia. Isso às vezes contribui para a ideia de que a ação não violenta é mais útil para diminuir e lutar contra ditaduras e tirar ditaduras. Mas, na verdade, há muita relevância para o mundo, uma parte dessa análise, que chama Civilian Based Defense, a defesa com a base nos civis. E essa ideia de que vários cidadãos podem participar para se defender contra a opressão e crises de vários tipos, seja por seus próprios líderes, por invasões estrangeiras ou até por atores não estatais. Muitas vezes as pessoas somente reconhecem que elas devem tomar ações uma vez que estejam no meio da crise. E nessa época, infelizmente, muitas vezes é tarde demais. As ações não violentas e a defesa com base nos civis são capacidades que têm de ser desenvolvidas antes da crise para serem eficazes. Quando as pessoas entendem a ação não violenta e já estão mais utilizadas para utilizar, elas têm o poder de deter aqueles que podem ameaçar a sua sociedade. Então, há um exemplo muito interessante disso no Canadá, no Rio São Laurent. As pessoas estavam preocupadas com empresas de energia que estavam planejando fazer operações de fracking nas suas cidades. Então, elas tentaram colocar pressão no governo local e no governo nacional e o ministro do Meio Ambiente sem sucesso. Então, reconheceram que elas não podiam esperar para que os líderes tomassem a ação. E elas precisavam, começaram a organizar.
planejar uma ação não violenta e uma desobediência civil bem antes dessas operações de fracking acontecerem. E a mensagem que elas queriam enviar é que elas estavam dispostas a fazer tudo, incluindo, de uma maneira muito pacífica, não cumprir com a lei, para poder fazer essas questões com que não acontecesse, para proteger suas comunidades. E isso fez com que houvesse resultados melhores. E, na verdade, não exigia tantos recursos e sacrifícios. O momento crítico para determinar o resultado talvez não pode ser mais tarde, uma vez que a crise já tenha ocorrido. Mas agora, quando as preparações têm de ser feitas. No Canadá, a estratégia funcionou. Ao longo de 3 anos, os planos para fazer as operações de gás de xisto acabaram não acontecendo. Não é só no Canadá, várias outras pessoas não querem ir a áreas onde as pessoas têm o poder, porque há essa desobediência civil e seria tão alta, isso ocasionaria problemas para os lucros. Então, essas firmas estão até vendo como podem lidar com pessoas que fazem essas lutas não violentas. Então, para defender várias questões melhores, pessoas de diferentes orientações sexuais, melhorar a liberdade de todos os tipos, mas a ideia de utilizar a ação não violenta como um meio de proteger as liberdades democráticas que nós temos e lutar pelos que nós queremos, ela precisa ser mais bem desenvolvida. Se uma cidade tivesse esse projeto para fazer, isso seria algo inovador e uma iniciativa que valeria muito a pena. É muito bom estar aqui hoje para observar os passos que já estão sendo tomados nessa direção pelo Instituto Atuação e outros, e isso ver que está crescendo cada vez mais a Curitiba. Muito obrigada.